Porteira para Dentro com Frederico Dávila. Tudo bom, Joyce? Tudo certo. Hoje estamos com um tema bastante diferente, mas que está todos os dias, ou pelo menos todos os finais de semana, aí na mesa da população brasileira e é uma queridinha nacional. Exatamente. Temos um convidado, Noemir Antoniazzi, que é pesquisador da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária e também da Cooperativa Agrária Industrial. Seja muito bem-vindo, Noemir. É uma oportunidade ímpar e com muito orgulho estou à disposição de vocês. E como diz o Frederico, um dos maiores especialistas em cevada, né? Vamos extrair aí tudo que a gente puder sobre o assunto. Apesar do potencial produtivo, o Brasil ainda depende de importações de cevada cervejeira de países como Argentina, Uruguai. Clima instável e custos logísticos limitam o avanço da produção nacional. Frederico, por que a produção está concentrada mais na região do sul, justamente pela questão do clima? Exatamente. A cevada, seu Noemir, aqui é praticamente uma sumidade no tema, mas se você for ver a região aonde estão concentradas as lavouras de cevada, você vai ver que estão no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e região centro-sul do Paraná. E vai ali agora, né, tem expandido aí nos últimos 5 anos para os Campos Gerais do Paraná, região de Ponta Grossa, e sudoeste paulista, região de Itararé, Itapeva. Também há um pouco de fomento por conta das cooperativas agrárias, no caso do seu Noemir, e as cooperativas do Grupo ABC, que são a Frisia, a Capal e a Castrolanda, terem feito em conjunto uma maltaria na cidade de Ponta Grossa e por isso eles precisam dessa matéria-prima perto ali da indústria para fazer esse malte e fornecer esse produto para as cervejarias. Então, você precisa de um clima de invernal, de frio, né? E você precisa também que não tenha chuvas muito fortes na colheita. E se você tiver esse tipo de clima, você estraga a qualidade da cevada. Também você não pode ter ondas de calor ou calor muito forte. Por isso que também nós estamos falando que, mesmo a gente falando em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, se você for ver, ou aqui do sul de São Paulo, nós estamos falando de regiões de clima bem mais ameno no inverno. Você falou Ponta Grossa, Paraná, o Noemir está em Guarapuava, ele me corrija se eu estiver errada, mas é próximo, as cidades são próximas aí, se não me engano. O Noemir, além do clima, dos gastos, o que faz o Brasil depender da importação de cevada? E você é um pesquisador de cevada, quando a gente fala nesse cereal, a gente já pensa na cerveja, mas existe um tipo só de cevada, são vários tipos, a cerveja usa uma variedade, aí ou é sempre o mesmo grão? O Frederico já deu uma palha aí do que é a cultura da cevada no Brasil, mas nós sim dependemos de ambiente. E o melhor ambiente para cultivo de cevada, ele precisa de frio e menos chuva. Nós até limitamos essa região por altitude. Com isso, altitudes inferiores a 700 metros, elas têm um ambiente desfavorável para o cultivo da cevada, não só em produtividade como em qualidade, e isso é que limita o avanço da cevada cervejeira para outras regiões. Nós já estivemos, o Centro-Oeste também é um excelente ambiente, porém nós não temos uma regularidade de área disponível para plantio de cevada que teria que ser irrigado. E aí a disputa por outras culturas mais rentáveis é que fizeram com que a cevada não se expandisse naquela região. E com isso nós voltamos ao ambiente natural, nativo da cevada, que é o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o sul de São Paulo. Nessas regiões, nós temos identificado áreas bastante promissoras para o cultivo de cevada e, com isso, creio eu que nós iremos aumentar essa área de cultivo e cada vez depender menos da produção importada,
porque essa maltaria dos Campos Gerais, ela foi instalada dentro da região produtora de cevada, justamente para não depender da matéria-prima importada. E isso passa por dois pontos muito importantes para nós termos essa indústria rodando com matéria-prima local. Uma é a genética, ou seja, o desenvolvimento de variedades adequadas para essas regiões, e a outra parte é como cultivar essa cevada no campo para que ela proporcione uma rentabilidade para o produtor e, ao mesmo tempo, tenha, então, uma qualidade industrial adequada para a produção de cervejas. Essa maltaria instalada ali, ela acaba estimulando o produtor, até quem não produz cevada, é um risco, né? Porque você depende do clima aí, clima frio e tal, mas você tendo um destino certo, o produtor acaba investindo mais, né, na cevada. E também tem a questão das variedades, como colocou no Noemir, né? Joyce, no caso que o senhor Noemir está explicando, essa região que ele está dizendo ali de Ponta Grossa, você tem um ambiente bastante favorável para o cultivo de cevada e ela entra como uma alternativa de cultura de inverno. O que você tem de cultura de inverno nessas regiões como tradição já, né? Você tem trigo e você tem as aveias, né? A aveia preta e a aveia branca. Algumas outras coisas, mas são mais incipientes. E no caso da cevada, estando a indústria perto, é óbvio que ela tem o interesse em adquirir aquela cevada que foi produzida ali, se estiver dentro dos padrões de qualidades, que está ali dentro do raio de ação da maltaria, essa maltaria Campos Gerais. No caso, o senhor Noemir pode explicar melhor para nós, eu acredito que nós importamos algo em torno de 65% da necessidade de cevada que o Brasil consome. Ele pode precisar melhor para nós. Mas, como ele disse, você tem regiões no Brasil, como as partes de Planalto do Cerrado. Quando eu estou dizendo isso, eu estou falando em torno de Brasília, algumas regiões da Bahia, algumas regiões de Goiás, algumas regiões do Mato Grosso do Sul de altitudes mais altas, que são promissoras para o cultivo, porém não tem perto nenhuma indústria que vá processar essa cevada para transformar ela em malte. Ô Noemir, e essa dependência, né, do Brasil da cevada importada, pode até confirmar para nós o número aí, 65% mesmo, essa expansão no consumo de cerveja artesanal também acaba impactando provavelmente aí nessa demanda, né? Nós temos duas situações distintas. Uma delas, ou seja, a mais importante, o Brasil hoje, ele consome 1.900.000 toneladas de malte, quase 2 milhões de toneladas de malte. Em números redondos, 50% desse malte ele é importado diretamente, principalmente da Argentina e Uruguai. Os outros 50% que nós temos a possibilidade de industrializar aqui dentro, ou seja, a cevada pode ser industrializada nas maltarias existentes atualmente no Brasil. Só que nós ainda não produzimos o suficiente para atender essa demanda das maltarias. Então, aí que vem o número do Frederico de 60% a 60% só que é de 60% de produção local e 30% a 40% de importação de cevada para atender essa demanda das maltarias. Aí é que vem a oportunidade da região dos Campos Gerais, da região centro-sul do estado do Paraná, para aumentar a área de plantio e, consequentemente, atender essa demanda da indústria instalada. Frederico, uma coisa leva a outra. A indústria está perto do produtor, o produtor precisa da indústria. Mas alguém tem que chegar primeiro, né? A indústria não está lá porque não existe a produção ainda, mas quem sabe alguma indústria resolve se instalar lá e apostar nesse potencial aí produtivo? Para você ter uma ideia, Joyce, o senhor Noemir também não me deixa errar aqui, eu acho que no Brasil tem 4 ou 5 maltarias só, para atender o Brasil inteiro. Então, é aquela história do ovo e da galinha, né?
é que essas regiões já são regiões tradicionais, mesmo porque elas vêm no caminho da importação, né? O senhor Noemir acabou de explicar que Uruguai, Argentina, e tudo isso está no caminho, né? E ali você tem um ambiente favorável ao cultivo. Mas se você, obviamente, chegar com uma maltaria numa região dessas que nós citamos aqui agora há pouco, regiões do Planalto de Goiás, em torno de Brasília, Chapada Diamantina na Bahia ou Oeste Baiano, regiões aí de acima de 800, 900 metros sob regime de cultivo irrigado, com certeza você vai ter o atrativo para a indústria ir para esses locais, porque você tem grandes extensões de terra, uma favorabilidade climática fantástica, porque eles têm muito mais luz do que aqui na região centro-sul, porque os dias são mais abertos, e isso o senhor Noemir pode explicar melhor as características organolépticas que favorecem o cultivo, e você tem a irrigação. Então você tem exatamente a dose de água certinha, porque a cevada não gosta de água demais, mas obviamente ela não pode ficar com déficit hídrico. Mas você leva o regime hídrico dela sob a irrigação de pivô central, você leva ela exatamente de acordo com a demanda hídrica dela, com uma favorabilidade climática fantástica, que é essa questão da incidência solar. Você tem muita incidência solar nessas regiões e você, consequentemente, vai ter um produto de qualidade. Agora, você levando o processador, né, o ente, a indústria processadora para esses lugares, acaba que, naturalmente, o produtor adere à cultura, porque ela entra muito bem na rotação de culturas do produtor.